Meus irmãos queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas nas ternas misericórdias do Senhor Jesus. Amém? Você já percebe que nós reservamos, nossa igreja, reservamos esses últimos minutos deste período de tempo que nós chamamos de ano. Nós reservamos esse momento para a gente engrandecer o nosso Deus, não é? Para a gente bendizer o nome dEle, exaltar, louvar o nome dEle, agradecer a Ele tudo que Ele tem feito por nós. Essa é a razão de estarmos aqui nesta noite, fechando esse tempo, este ano, para dizer: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor é na nossa vida. Inclusive, hoje à noite, esse meu tempo aqui, eu escolhi um salmo para a gente pensar aqui, que é um salmo de puro louvor, pura gratidão a Deus. E a gente vai fazer essa leitura, o salmo vai estar projetado aí para vocês acompanharem, mas a gente vai dar uma olhadinha em alguns versos aqui, mas eu peço que a sua atenção, meus irmãos, a palavra de Deus diz assim para nós: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nem um só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou o seu caminho a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Não. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para conosco. Quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o Pai que se compadece do seu Filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Quando o homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim floresce. O soprando de neve no vento, logo desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e obedeceis a palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendize ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Pai, nós estamos em tua presença nesta noite, aqui, nesse momento, reunidos nesse salão de cultos. E neste último dia do ano, esta é a voz que queremos erguer juntos. Não somente a minha voz,
a voz do teu povo aqui reunido, mas todas as vozes do universo, dizendo: bendito é o Senhor, louvado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, Rei da glória, para todo sempre. É digno do nosso louvor e do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos motivos e mais motivos e mais motivos e mais razões e razões e razões para agradecermos ao nosso Deus. Temos ou não? Sim. Para bendizermos ao nosso Deus. A linguagem da gratidão é um dos esteios mais essenciais, principais da vida cristã. Ser grato. Por quê? Porque nós vivemos, meus irmãos, um tempo onde a ingratidão ou a insatisfação é crônica. Você sabe o que eu estou dizendo? Sempre é bem mais fácil reclamar do que agradecer. Não é? Não é mais fácil reclamar do que agradecer. Então nós reclamamos de muita coisa. Nós reclamamos do que não temos, nós reclamamos e ficamos insatisfeitos até com o nosso próprio corpo, né? Nós reclamamos do que temos, do que somos, do que vestimos, do que comemos, do que ganhamos. Este salmo que nós lemos, escrito há quase 1500 anos atrás, ele nos convoca, nos chama para bendizer, para agradecer ao Senhor, e é um salmo que traz essa linguagem de um coração grato, agradecido a Deus. E ele se divide em 3 partes, presta atenção nisso. Esse salmo que nós lemos divide em 3 partes. A primeira parte, Davi, compôs esse salmo, ele convoca a sua própria alma, seu próprio coração, para bendizer ao Senhor por sua bondade. É a gratidão individual, minha, sua, do salmista Davi. E isso vai do verso 1 ao verso 5. E segunda parte que ele vira esse salmo mostra que ele não só convoca a si mesmo, mas agora ele convoca todo o povo de Israel. O foco cresce. Agora todo o povo está sendo chamado, toda a igreja, todos nós, para bendizer ao Senhor, uma gratidão coletiva, erguendo as vozes e dizendo: obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome. E a terceira parte, observe, irmãos, que aqui é um crescente aqui. Davi, o povo, e agora ele convoca, ele chama toda a criação do universo, todo mundo, visível, invisível, todos os seres celestiais, todos os exércitos do céu, todas as obras de Deus, ele convoca a expressar sua gratidão, para bendizer ao Senhor, para louvar ao Senhor, pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Meus irmãos, este salmo traz isso, essa expressão, essa atitude de louvor, de reconhecimento do que Deus tem feito, do que Deus é. A gente vai dar uma olhadinha, não vai ser demorado não, vamos dar só as pinceladas, alguns pontos aqui, e a primeira coisa que eu quero ver com você é exatamente isso: ser grato e louve a Deus, louve ao Senhor por todos os seus benefícios. Isso é importante. Todas as suas bênçãos, seus benefícios. No versos 1 e 2, você vai notar que por 3 vezes ele vai usar a expressão bendize ao Senhor, bendize ao Senhor. O que significa bendizer? O que significa essa palavra? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. O que significa bendizer, irmãos? Bendizer significa falar bem, elogiar, louvar, honrar, engrandecer, exaltar, agradecer. Tudo isso significa bendizer.
bem. Ele está colocando a si próprio, o seu próprio coração, está falando para ele mesmo, dizendo, fale bem de Deus, louve a Deus, exalte a Deus. E olha, meus irmãos, ele está dizendo assim, tudo que há em mim, não apenas a minha voz, não apenas os meus lábios, mas tudo, a minha voz, o meu andar, o meu falar, o meu olhar, o meu pensar, o meu comportamento, não esqueça nada, nenhuma vírgula, nenhum detalhe, nada, tudo que é em mim, expresse, mostre essa alegria, esse louvor, essa gratidão a esse Deus maravilhoso. Meus irmãos, este homem que está falando isso é Davi, o rei Davi. Você conhece a história, né? E o seu coração está transbordando de tanta gratidão. Quando ele começa a pensar na bondade de Deus, quando ele começa a pensar quem Deus é, ele não consegue mais expressar em palavras. Por isso que ele diz, tudo que é em mim, bendiga a Deus, o nome santo de Deus. Oh, irmãos, há tantos motivos para... O que ele está dizendo assim é exatamente isso. Há tantos motivos para eu louvar ao Senhor. Eu poderia passar o dia todo, a noite toda, a semana toda, o ano todo, a vida toda, e ainda assim seria insuficiente para esgotar toda a minha gratidão, todo o meu louvor, toda a minha adoração pela bondade de Deus para comigo. É isso que ele está dizendo aqui. Tudo que é meu. Meu irmão, que encorajamento, não é encorajamento para nós. E para que você não tenha desculpa, nem eu, nenhum de nós aqui, nenhum de nós temos desculpa de dizer assim, de não saber por que a gente precisa engrandecer, precisa bendizer ao Senhor, louvar a Deus, agradecer a Deus. Aqui você diz, pai, agradecer a Deus por quê? Não sei se tem alguém aqui que não sabe qual motivo que poderia louvar a Deus, agradecer a Deus nesta noite. Mas vamos imaginar que você não sabe por que você deveria agradecer a Deus. Então o homem Davi aqui no Salmo, ele cita alguns motivos. O primeiro motivo é esse. Olha aí. O primeiro motivo para a gente dizer obrigado a Deus. Ele diz, Deus perdoa todas as nossas iniquidades. Meus irmãos, este homem que escreveu isso, ele sabia o que estava dizendo. Ele não está teorizando aqui, não. Ele não está falando assim, uma hipótese. Ele sabe o que ele está falando. Este homem que escreveu essas palavras, ele foi um assassino. Ele foi um adúltero. Ele foi um mentiroso. Ele foi um péssimo pai, um péssimo marido. Mas ele abre a sua boca neste salmo e ele diz, minha alma bendize ao Senhor, porque o Senhor perdoa todas as nossas iniquidades. Deus perdoa, irmãos. Deus perdoa todas as nossas iniquidades. Eu não sei se tem algum assassino aqui, imagino que não, né? Imagino que não tem nenhum assassino aqui nesse momento. Mas provavelmente deve ter algum mentiroso, alguém já se envolveu em mentiras. Provavelmente alguém que tem sido fracassado como marido. Provavelmente. Mas eu quero dizer para você hoje à noite, independente da iniquidade, do pecado cometido, da pisada na bola, do erro que derrubou você este ano ou ano passado ou na sua vida, independente do que você fez, independente do pecado que você caiu, Deus perdoa iniquidades. Deus perdoa todas as iniquidades da nossa vida. Deus sabe, Deus restaura. Louva o Senhor por isso. É isso que ele está dizendo. Bendiga o Senhor por isso.
louve ao Senhor, exalta a Deus. Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Irmãos, e a pergunta é: como é que ele faz isso? E como é que ele faz isso? Ele dá uma palavra mágica? Não, não é simples não, assim. Deus perdoa. A resposta para essa pergunta, de como é que ele faz isso, tem várias respostas em vários lugares. Eu vou citar duas. Uma, Isaías 53, versículo 6, diz assim para nós: todos nós andávamos desgarrados, cada um de nós se desviando pelo seu próprio caminho, mas o Senhor Deus fez cair sobre ele. Ele quem? Ele quem, irmãos? Jesus. Fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. É incrível. Esse salmo aponta para Jesus. Esse salmo mostra Jesus. Aponta Jesus. E a Bíblia diz que se pecarmos, Jesus, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar, nos tornar limpos de toda maldade. Deus perdoa a iniquidade, mas não só por esse motivo não, tem outro. Veja aí, ele não somente perdoa, mas aqui diz aqui que Deus cura. Está dizendo aqui, Deus cura. O Salmo está dizendo isso. Deus cura todas as nossas enfermidades. Aí você pode dizer: peraí, Marcelo, que história é essa? Que conversa é essa? Quem me cura é a dipirona. Quem me cura é o antibiótico. Quem me cura é o laboratório, é a farmácia, as massagens de cera, né? Que cura os quatro. A mulher aí que está doendo, né? Ele nasceu é a massagista de primeiro, né? Meus irmãos, por trás de, você sabe, por trás do princípio ativo de cada remédio, por trás da sabedoria dos médicos e dos cientistas, por trás do avanço da ciência, da tecnologia nessa área da saúde, inclusive por trás até das próprias mãos da dona Cida ali, que as mãos maravilhosas, da massagem, que eu recupero os quatro da mulher aí, primeira. Por trás de tudo isso está a poderosa mão do Senhor Deus Todo-Poderoso, agindo. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 2,6 que o Senhor da sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento para todos. A palavra de Deus diz em Colossenses 2,3: em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo vem dele. Tudo vem de Deus. Ele, esse é o motivo. Mas ele continua ainda. Vem dizer ao Senhor, ele diz também, mas outro motivo é ele quem dá cova, redime a tua vida, a nossa vida. Irmão, você está usando aqui uma linguagem de livramento. Essa linguagem é uma linguagem poética, aliás, uma linguagem forte, poeticamente forte. É como se dissesse assim, que Deus tirou o meu pé da cova. É literalmente isso. E eu posso dizer isso. Eu posso aqui nesse microfone abrir minha boca e dizer, para dar esse testemunho para você dizer: Deus tirou meu pé da cova. Vocês conhecem essa história? Vocês conhecem essa história? E ele está dizendo assim: bendizei ao Senhor. E esse é o motivo. O livramento de Deus. O livramento do Senhor. Você sabe, quantos de nós aqui? Cada ano a gente dá esse tempo. Não sei se esse ano vai ter. A gente dá testemunho. E a maioria dos testemunhos são de livramento de Deus. Né? Bênção de Deus. Deus nos ajudando, nos dando força, nos livrando. Fora aqueles livramentos que você nem se lembra, talvez nem sabe. Mas Deus agiu. Deus agiu. Deus agiu. E não nós esquecemos muito disso. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Falando da sua...
tempo, presta atenção nessa pergunta, quanto tempo você gasta falando com Deus daquilo, presta atenção, quanto tempo você gasta em oração, falando com Deus daquilo que Ele ainda não fez e que você ainda não tem, e quanto tempo você gasta falando daquilo que Deus já fez e que você já tem pela graça dele em Cristo Jesus. Pense um pouquinho, vamos tentar colocar essa uma balança aqui, que pesa mais. Quanto tempo eu passo agradecendo a Deus pelas bênçãos e quanto tempo eu passo pedindo a Deus para Ele me ajudar em alguma necessidade? Meus irmãos, sabe por que isso é importante? Você pensar nisso? Porque quanto mais nós esquecemos, preste atenção, quanto mais você esquece de quanto Deus é bom, do quanto Ele é gracioso, é maravilhoso, de quanto a sua misericórdia, a sua bondade dura para sempre, mais a nossa vida de oração se definirá. Vai se definir. Ele vai esquecendo das misericórdias, da bondade do Senhor. Você sabe que tem um livro na Bíblia, não sei se você sabe, mas tem um livro na Bíblia chamado Oséias, livro de Oséias, um profeta. E Deus, é uma história interessante. Se você puder ler esse livro, é muito interessante essa história. Porque o profeta, Deus usou a vida do profeta como ilustração. É interessante a história. Deus diz assim para ele: Oséias, você vai lá no Camaré. Isso mesmo, eu não vi errado não. E você vai casar com uma quenga que tem lá. E tem mais, você vai amar essa mulher. Vai ter filhos com ela. E ele, profeta, a vida dele é uma ilustração. Ele foi lá, trouxe a mulher de lá, nesse lugar, casou com ela e cuidou dela, e ajudou ela, fortaleceu, supriu a necessidade dela, comprou roupa nova para ela, deu uma casa linda para ela, teve 2 filhos com ela. Depois disso a mulher voltou para o lugar, o mesmo lugar. Aí Deus disse para ele: vai lá e pega ela de volta. Ele foi lá, tirou ela de lá, trouxe de novo, cuidou dela, amou ela, guardou ela, liberou ela, ensinou ela as coisas de Deus. Depois disso ela voltou de novo. Sabe quantas vezes isso acontece? 11 vezes. Sabe qual é a mensagem deste livro? Deus usou essa ilustração para dizer essa mensagem: o meu povo se esqueceu de mim. Eu que tenho amado esse povo, eu tenho tirado da sujeira, do pecado, eu tenho trazido esse povo para o lugar da minha presença, mas este povo é um povo ingrato. Este meu povo se esqueceu de mim. É por isso que o salmista está dizendo: não se esqueça das bênçãos de Deus, não se esqueça de quem Deus é. Ele redime, Ele protege a minha alma da cova. Irmãos, lembrar do Senhor, das bênçãos de Deus, é uma via expressa para crescermos e amadurecermos na fé. O que Davi disse aqui nesse salmo, o que Davi disse para a sua alma, é aquilo que todo crente deveria dizer para si mesmo todos os dias da sua vida: bendize, ó minha alma, ao Senhor, todos os dias. Louve ao Senhor, Marcelo. Louve ao Senhor, você diz para você mesmo. Louve ao Senhor, exalte, agradeça ao Senhor. Mas Davi continua, ele vai com motivo. É Ele que nos coroa de graça e misericórdia. O que ele está falando aqui? Ele está falando como um pecador resgatado pela graça e pela misericórdia de um Deus Salvador que ama. Esse Deus quis mostrar a sua graça, a sua misericórdia para Davi, para mim, para você também, apesar de sermos quem
somos, irmão. Apesar de sermos quem nós somos pecadores, nós somos imerecedores da bondade de Deus, da graça de Deus, da compaixão de Deus. E como Deus continua ainda disposto a nos abençoar, mesmo quando nós somos ingratos e não reconhecemos as bênçãos dele. Quando ele diz me coroa, a linguagem aqui é a linguagem de realeza. Me coroa, me cobre. Deus nos transformando em príncipes e princesas de graça. Me cobre de graça e miséria. Graça é favor imerecido. Graça é Deus dando aquilo que você não merece. Salvação, perdão dos pecados, vida eterna, isso você não merece, mas Deus dá, isso é graça. E misericórdia é Deus não dar aquilo que você merece. O que você merece? Você e eu merecemos julgamento, merecemos castigo eterno, merecemos condenação eterna, mas Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. É as duas mãos de Deus. Com a mão da graça, Deus estende e Deus diz para você e para mim: venha, eu tenho perdão para você, eu tenho salvação para você, eu tenho cura para você, eu tenho direção para a sua vida, eu vou consertar a sua vida, se envolva comigo, venha, eu vou ajudar você. Isso é graça. A graça nos dando aquilo que a gente não merece, você não merece. E a misericórdia é outra mão de Deus, sabe fazendo o quê? Segurando a sua ira, segurando o seu castigo, segurando a sua vida, segurando o julgamento eterno, segurando o julgamento do grande tribunal, esperando você. Isso é misericórdia. Mas você vai chegar um dia que essas duas mãos se recolherão, não verá graça mais. E toda a ira de Deus pegará sobre você. Mas esse salmo Davi está dizendo que ele me cobre com graça e misericórdia. Mas o motivo é ele que me satisfaz. Eu queria chamar a sua atenção aqui, porque diz assim: quem parte de bens a tua velhice. Normalmente a gente pensa, então a gente vai ficar velho, vai ficar rico, vai ter muitos bens, vai ter umas 2 casas, 3 carros, parte de bens a tua velhice. Não, a interpretação não é essa não. Bens aqui que ele está falando é aquela linguagem espiritual. Ele está falando de bens espirituais, fartura de bens, de valores espirituais. Irmãos, não tem nada mais valioso do que você envelhecer tendo algo para dizer para os seus netos sobre o próprio Deus maravilhoso, tendo uma história para contar daquilo que Deus fez para a sua vida. Isso é um bem maravilhoso. Deus parta de bens a nossa velhice. Quando nós temos um coração grato, nossa vida, temos algo para contar, temos algo para falar para as gerações que vêm depois de nós. Isso não tem nada a ver com bens materiais, são bens espirituais, valores que não tem preço. Aí ele vai dizer, de sorte, veja a comparação, que a tua mocidade se renova como na área. Ele não está falando aqui que você, por causa de Deus, você vai ficar velho, mas ao mesmo tempo você vai ficar mais forte, mais forte. Não funciona assim. A gente sabe que quanto mais velho, fica mais fraco. Não é? É claro que é. Mais fraco. Não tem renovação de forças físicas de jeito nenhum. Pelo contrário. Vai ficando mais forte. A nossa mocidade vai passando. Cada ano que passa, mais fraco vai ficando. Mas ele está falando aqui, sabe o quê? Ele está falando do homem interior, do Espírito dentro de nós. É Deus quem renova o teu interior e ele vai se fortalecendo a cada ano, e agora o Espírito forte no Senhor, capaz de voar, capaz de ter uma visão, capaz de ter discernimento, capaz de aconselhar. É Deus que faz isso. Na velhice, Deus fala de bem, de valores, e Deus renova esse Espírito. Por isso que a Bíblia diz
diz em Coríntios 4,14, não desanimemos, irmãos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, o espírito, se renova dia após dia. Deus renovando o espírito. É Deus quem faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. Bendize a minha alma, Senhor. Aí ele continua, que Deus faz justiça. Deus julga todos os oprimidos. Se eu poder falar muito sobre isso, a gente sabe, é uma realidade que a gente vive, nós vivemos uma bagunça de injustiça, de coisas terríveis, gente que mata, rouba, que aqui nesse mundo aparentemente se dá bem, né? Aparentemente se dá bem, parece que não vai acontecer nada com eles, e tantas coisas desse tipo, mas somente trazendo aqui, bendizer o Senhor, porque a justiça de Deus vai prevalecer no final. Vai prevalecer. Ninguém conseguirá escapar. Ninguém conseguirá se esconder dessa santa justiça. Mas o motivo é Ele que também, Deus é misericordioso e paciente conosco. E aqui Ele vai usar uma série de palavras negativas, onde o próprio Davi reconhece o amor maravilhoso de Deus por um homem, um povo ingrato, um povo pecador, que somos nós, todos nós. Ele diz assim, Ele não nos repreende perpetuamente, palavra negativa, não nos repreende perpetuamente, não. Deus não faz isso, Deus não fica nos acusando de maneira interminável, Deus é paciente, não conserva para sempre a sua ira, não dura para sempre. Deus não diz, olha, não fica jogando na cara a nossa culpa, dizendo eu já te perdi uma vez, agora não perdoo mais. Não conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Bondade de Deus. Bendiza a minha alma, Senhor, porque Ele é misericordioso e paciente. Se não fosse, irmão, você não está aqui nesta noite. Você não está aqui nesta noite. Você está aqui nesta noite e ouvindo essas palavras, porque Deus é paciente, misericordioso, com sua vida. Para que ninguém ainda não tenha entendido o que Davi está querendo dizer, ele usou palavras, agora ele vai usar a imagem. Ele usou 3 imagens, muito interessantes, da misericórdia de Deus. Olha aí. Ele diz assim, pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para conosco. Não sei se você já fez isso, eu fazia isso, não te lembro da aldeia, meu querido. A gente podia ter lua cheia, a gente ia para a pista, se deitava, eu e os meninos, se deitavam no chão, porque tinha lua cheia, só fazia isso nesse tempo. E ficava olhando para o céu. Lá na tribo não tem energia de jeito nenhum, então é da claridade das estrelas e da lua. E a gente está impressionado com a grandeza de Deus, né? Aí Ele está dizendo, está chamando você para pensar nessa imagem. Olha para o céu. Você acha distante? Os planetas. Ele diz, olha, isso é bichinho diante da grandeza, da misericórdia desse Deus maravilhoso. Ele diz, quando viste o Oriente e o Ocidente, o Oriente vai para lá, o Ocidente vai para cá. Sempre assim, eles nunca se encontram. Mas quanto mais, vai-se infinitamente para lá. Assim o Senhor afasta de nós os nossos pecados. Segunda imagem. A terceira imagem, ele vai mais fundo ainda. Como um pai que se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que, meus irmãos, nenhum pai, pelo menos sadio, né? Tem pai doente, mas o pai que é sadio, nenhum pai vai esfregar na cara do seu filho pequeno o quanto ele é fraco, o quanto ele é pequeno, o quanto ele é dependente dele como pai. Nenhum pai faz isso, de jeito nenhum. Ninguém faz isso. O pai acolhe, protege, cuida, abraça seu filho pequeno, vulnerável. Aí Deus diz, é assim que eu faço com você. Amém. É assim que Deus faz conosco. Que figura forte do nome maravilhoso do nosso Deus. Porque Ele sabe que nós somos pobres. Ele sabe. Nós somos como uma relva que
que floresce, passa um vento quente e já foi embora. Assim nós somos, irmãos. E para terminar, todo esse cuidado e misericórdia de Deus é demonstrado integralmente para aqueles que, especialmente, o temem. Veja que ele diz: na vida dos que o temem, na vida daqueles que levam a Deus a sério, na vida daqueles que guardam a sua aliança, guardam, que se lembram da palavra de Deus, se lembram dos mandamentos de Deus, e principalmente procura obedecer, procura cumprir a sua palavra. Este é o apelo de Davi, do salmista: leve Deus a sério na sua vida, tema o Senhor, e você experimentará toda essa bondade de Deus revelada aqui na sua vida. E não somente você. Veja que ele também está preocupado com as gerações seguintes, as próximas gerações, com seus filhos e com os filhos dos seus filhos. Essa misericórdia do Senhor também alcançará os seus netos, alcançará os filhos dos seus netos, quando você prioriza na sua vida Deus, gratidão a Deus. Esquece o seguinte, irmãos: quando nós nos esquecemos de Deus, quando paramos de pensar nele, quando paramos de reconhecer a nossa gratidão pelo que Deus tem feito, não é somente a nossa sobrevivência espiritual que está em risco, em jogo, mas é também a sobrevivência espiritual dos nossos filhos, dos nossos netos. É o futuro da igreja que está em jogo. Porque uma geração que para de louvar a Deus, uma geração que para de agradecer, que para de reconhecer o que Deus tem feito, a próxima não vai se importar, não vai querer nem saber. Quando a geração se cala e deixa de compartilhar o que Deus tem feito, as bênçãos de Deus, deixa de agradecer ao Senhor, a próxima geração se acaba, deixa abandonar. É o que está escrito lá no livro dos Juízes. Já leu esse livro? Já leu esse livro? Uma geração buscava o Senhor, depois parava de buscar a Deus, de reconhecer a Deus. Os filhos, todo mundo, não, deixa lá. Meus irmãos, finalmente Davi se vira e ele então conclama todo o universo. Todo o universo, todos os seres angelicais, todos remidos, salvos pelo sangue de Jesus, para louvar ao Senhor. Todas as obras de Deus, as árvores, os pássaros, os peixes, tudo, os animais, tudo que respira, todo ser que vive, toda a obra, as montanhas, os rios, louve, bendiga ao Senhor por seu infinito amor. Reconheça a sua misericórdia, reconheça a sua bondade, a sua graça. E Davi termina dizendo: e eu estou junto. Bendize ao minha alma, ao Senhor. Querido, se você está aqui nesta noite, saiba disso. É por causa da bondade do Senhor na sua vida, da misericórdia dele. Se não fosse isso, você não estaria aqui. Que Deus maravilhoso nós temos, não é? Que Deus maravilhoso. Não há outro igual ao nosso Deus. Todos os dias quero lembrar as maravilhas do seu amor. Consolo, abrigo, bondade, força, refúgio. O Senhor nos dá.